Nessa aula, então, gente, vamos dar continuidade à discussão que estávamos fazendo sobre o diagnóstico, né, dessas infecções do trato gastrointestinal. Gente, alguns meios que são utilizados também são esses caldos de enriquecimento, tá? E eles são indicados, na verdade, gente, para detectar salmonela ou Campylobacter em portadores assintomáticos, tá? Por exemplo, né, no caso da salmonela entérica, as salmonelas tifoides, né, ver se a pessoa é portadora crônica da bactéria na vesícula biliar, ou se a pessoa é portadora crônica do Campylobacter, também assintomaticamente, tá? Então, como as pessoas liberam muito pouco dessa bactéria, tá? Esses portadores assintomáticos, gente, as fezes estão lotadas de bactérias gram-negativas da microbiota. Esses caldos, a intenção desses caldos era aumentar um pouquinho a população dessas bactérias específicas, tá? Para depois eu fazer o cultivo nos ágares, que eu vou mostrar para vocês na frente quais são, tá? Então, porém, eu copiei isso aí, gente, copiei, fiz um print screen direto do PDF da Anvisa, tá? Só falando, só para citar isso para vocês. Então tinha o caldo GN, que era gram negativo, que ele fazia enriquecimento de salmonella e shigella. Como, gente? A única fonte de carbono dele era manitol. Tá, o manitol, os patógenos estritos, como salmonella e shigella, eram capazes de usar, as bactérias da microbiota não são capazes de usar como fonte de carbono. Então você preferencia as espécies de salmonella e shigella, enriquece essas populações. O caldo selenito, né, era usado principalmente para salmonela, o caldo tetrationato, né, salmonela também, e, né, principalmente salmonelas não tifoides, tá? E esses agentes aí, tanto o selenito como o tetrationato, atuavam inibindo a microbiota intestinal, tá? E também tem esse que é o campitioglicolato, tá, gente? Que é apenas para pesquisa, né, para enriquecimento de Campylobacter, tá? Se eu quero detectar, tá bom? Eu posso fazer também, gente, fazer pesquisa de Yersinia, tá? Eu coloco nesse caldo a Yersinia e coloco o caldo na geladeira, tá? Então o fator de seleção nesse caso vai ser a temperatura baixa. E lembra que eu falei com vocês, a Yersinia tem essa capacidade de crescer em temperatura de geladeira, tá? Então ela pode inclusive crescer em alimentos que estão refrigerados, né? Então você pode pegar esse caldo, se eu quero pesquisar a Yersinia, pego esse caldo, põe na geladeira, espero 3 semanas, a Yersinia vai ter crescido muito mais que todas as outras bactérias que não conseguem crescer nessa temperatura baixa. Então eu enriqueço essa população, tá? Mas como vocês estão vendo aí, gente, ele geralmente é usado para essa pesquisa de portador sintomático, tá? Antigamente era utilizado na rotina da coprocultura, só que hoje em dia os laboratórios já estão abandonando, tá, esses caldos porque eles não representam um ganho grande assim, né, em relação ao gasto e tempo que você vai ter a mais, tá bom? Bom, gente, caso né, o pedido médico ele não venha especificando um agente, tá, para ser identificado, uma pesquisa específica, né, né, vem lá no pedido, realização de coprocultura, tá? Então, como a gente sabe que tem muitos agentes, o que, que a gente vai pesquisar, tá? Se o médico não especificar, gente, para crianças maiores de 1 ano e adultos, a gente vai pesquisar salmonelas, shigellas, aeromonas, plesiomonas e Yersinia, tá? Todas essas bactérias podem ser isoladas no Maconque e no SS, tá? Que eu vou falar para vocês lá aqui para frente com esses meios, tá? Recomenda-se também incluir Campylobacter, né, que exige um meio específico, como eu vou falar para vocês. Se tiver fezes com sangue, como eu falei com vocês anteriormente, vamos pesquisar a Escherichia coli enterohemorrágica, tá? E se for criança de até 1 ano, tá, gente? A gente põe salmonella, shigella e as E. colis, tá? Então a gente vai colocar mais E. colis, como a enteropatogênica, a enteroinvasiva, tá? E a enterohemorrágica, tá? Vocês lembram que essas bactérias, né, eu falei com vocês, principalmente a EPEC e a IEC, né, são aquelas bactérias conhecidas, né, como que causam, né, aquela manifestação que é a diarreia do viajante, tá?
ou seja, essas bactérias são endêmicas nos locais, e aí as pessoas que vêm de fora para esse local nunca tiveram contato, têm contato com essas bactérias, tá? No lugar que é endêmico, tá, gente, aqui como no Brasil, a gente já tem contato muito rapidamente com essas bactérias, tá? Então, geralmente essas bactérias vão acontecer em crianças, né, que estão nascendo e ainda são suscetíveis, né? Quando a gente tem o contato, a gente gera uma imunidade contra essas bactérias, tá bom? Então aí, no caso de criança, a gente inclui também as outras E. coli, né, que são muito características de infecções em crianças ou em viajantes, né, para países endêmicos. E a gente deve incluir também a pesquisa de Yersinia, Aeromonas e Plesiomonas, tá bom? Nos casos, gente, que tem utilização recente de antibiótico, nós vamos pesquisar o Clostridoides difficile, tá? A colite pseudomembranosa. Então, os principais antibióticos são associados, gente, com o aparecimento da colite pseudomembranosa, né? Cefalosporinas, ampicilina e amoxicilina, né? Que são penicilinas, outros derivados de penicilina, macrolídeos, por exemplo, a azitromicina, a eritromicina, as tetraciclinas, né, tetraciclina, doxiciclina e o sulfazotrin, tá? Que é uma sulfonamida, né, um inibidor de síntese de ácido fólico, tá? Como vocês estão vendo aí, gente, são todos antibióticos de amplo espectro, matam tanto gram-positivos quanto gram-negativos. Você está utilizando isso para uma outra infecção, tá? Você pode eliminar, né, matar a microbiota do seu intestino, liberando espaço para o clostridoides, que aí cresce e produz as toxinas, tá? Lembrando que no caso do clostridoides, a gente vai pesquisar não a bactéria, mas as toxinas, né, A e B, produzidas por essa bactéria. Bom, gente, então quais são os meios, né, que a gente utiliza para fazer o plantio primário, então, né, a chamada coprocultura, tá? Vocês estão vendo aí, gente, alguns exemplos de meios, tá? Nem todos são utilizados ao mesmo tempo, mas são meios que são meios utilizados, né? Alguns deles na rotina para fazer a coprocultura, tá? Quais são eles, gente? Primeiro tá aí o McConkey, né? Vocês já viram, já falei para vocês do McConkey. É um meio seletivo para gram-negativos e indicador da utilização de lactose, tá? Quem utiliza lactose fica rosa, quem não utiliza fica aquela cor de palha. O segundo meio aí, gente, na verdade está escrito bem aí, mas seria EMB, tá? Que é a sigla em inglês de eosina e azul de metileno. Esses dois corantes vão servir de fator de seleção, tá? Então ela também seleciona gram-negativos, tá? E também tem indicação de fermentar do uso da lactose, tá? A bactéria que usa a lactose, ela incorpora esses corantes e fica com um brilho metálico, assim, até bem bonito. Enquanto que bactérias não usam, elas ficam transparentes ou roxinhas, assim, tá? É um meio alternativo ao McConkey. Ele funciona exatamente da mesma forma que o McConkey, tá? Agora, esse outro aí, o HE, que é o Rectoenteric, ele é um meio, gente, que é seletivo para Salmonella e Shigella, tá? E ele, além disso, então ele é um meio seletivo, ele tem substâncias que vão inibir a microbiota intestinal, tá? Vão deixar a Salmonella e Shigella crescer melhor. E eles têm também, são meios indicadores da fermentação de lactose e da produção do sulfito de hidrogênio, H2S, tá? Eu vou mostrar para vocês ali na frente. Salmonella, o SS, tá, gente, que talvez seja um dos mais utilizados junto com o McConkey, tá? Ele é seletivo para salmonella, ele deixa bem crescer a salmonella, tá? Ele também é seletivo, deixa crescer a shigella, só que a shigella cresce pior do que a salmonella nesse meio, tá? E ele inibe as bactérias intestinais, né, microbiota intestinal, e também indica a fermentação de lactose e a produção do H2S, tá? Vou mostrar para vocês também como é que é. Tem esse VB, que é o verde brilhante, tá, gente? Que ele é seletivo para salmonella, então ele inibe né, o crescimento das populações de microbiota intestinal e deixa crescer a salmonella. E o Agar-Camp, né, gente, é o Carmali, que é o meio seletivo para o Campylobacter, né, que eu falei com vocês, que é uma bactéria muito chatinha de crescer, né, então é um meio seletivo, vou mostrar para vocês também lá. Ele tem um fator de seleção que são antibióticos, que inibem a microbiota intestinal, deixa o Campylobacter crescer, tá?
Então a gente também vai dar uma olhadinha nisso ali aqui na frente. Bom, gente, então eu estou trazendo aqui para vocês um esquema, né, que é sugerido para a realização da coprocultura por esse livro que eu estou colocando aí como referência, tá? É o Procedimentos Básicos na Microbiologia. Nós vamos usar muito esse livro quando formos fazer, né, as aulas práticas realmente presenciais, tá? Então ela faz, os autores, né, fazem essa sugestão de como fazer a cultura, tá? Então você pegaria as fezes, né, ou as fezes frescas, ou as fezes, né, vindo no suave, no meio de transporte. E aí você colocaria aqui à esquerda, vocês estão vendo, né, o caldo de enriquecimento, que eu falei com vocês, que pode ser aquele caldo gram-negativo, pode ser o caldo do, do tetraionato, né, um caldo que vai enriquecer as populações de patógenos que a gente quer, tá? Porém, como eu falei com vocês, né, a maioria dos laboratórios estão abandonando essa etapa, tá? Porque você não tem não é muito custo efetivo, né, você passar pelo caldo. Então, vocês estão vendo aí, geralmente essa a parte da esquerda não é feita, tá? O principal que é feito, gente, é McConkey e Salmonella Shigella. Elas sugerem isso, incuba 24 horas a 35, mais ou menos 2. Com as colônias isoladas, a gente vai fazer um rugai, tá? Rugai, vocês lembram que é aquele meio que a gente usa para identificação de bacilos gram-negativos, né? Mas eu falei com vocês lá nas enterobactérias, né? Que são aquelas provas bioquímicas reunidas em um único tubo, tá? E aí depois a gente vai fazer o quê? Então a identificação dessa bactéria, tá? E paralelamente a isso, gente, a gente usa o agar-camp, tá? O agar-camp, gente, ele é próprio para o Campylobacter, tá? E o Campylobacter, gente, é uma bactéria de crescimento lento, então vocês estão vendo a incubação é de 48 a 72 horas, e ele é uma bactéria que tem a temperatura ótima de crescimento, gente, a 42 graus. Então a gente cresce a 42 graus, tá? E aí após o crescimento, né, a gente faz as provas para identificar também o Campylobacter, né, caso seja ele. Se for fazer o caldo de enriquecimento, tá, gente? A gente enriquece de 12 a 18 horas e depois passa para o SS, que é o Salmonella Shigella, e segue a rotina para fazer o diagnóstico, tá? Então vou falar para vocês, gente, principalmente do McConkey, do SS, vou falar também do HE, que é o que a gente usa na nossa aula também, e do Agar Camp, tá? Então, pessoal, como a gente já viu, né, o McConkey né, um meio seletivo para gram-negativos e indicador da utilização da lactose, tá? Então não vou falar ele para vocês agora porque a gente já discutiu muito ele, tá? Então vou começar a falar sobre o Agar Salmonella Shigella, tá, gente? Que como o próprio nome diz, esse meio tende a selecionar essas duas bactérias, Salmonella e Shigella, tá? É mais a Salmonella do que a Shigella, mas Shigella também consegue crescer aqui. Então, como funciona esse meio, tá, gente? Primeira coisa de todas, vocês estão vendo aqui, eu coloquei em negrito as principais características, né? A lactose como única fonte de carbono, e lá embaixo não está em negrito, mas o vermelho neutro, que é um indicador de pH, tá? Então esse meio, como o McConkey, ele vai indicar se a bactéria usa ou não a lactose, tá? A gente vai ver quais são os resultados. Vocês estão vendo aqui também, gente, que tem as misturas de sais biliares, né? E o corante verde brilhante, tá? Essas duas substâncias vão inibir o crescimento, né, de bactérias, principalmente bactérias gram-positivas, tá? E um outro fator de seleção, gente, que é o citrato de sódio, que eu coloquei aí, que ele vai inibir os coliformes, tá? Então, a presença, né, de grandes concentrações de citrato de sódio ajuda a inibir o crescimento inibir o crescimento dos coliformes, né, das bactérias que estão lá no nosso intestino como parte da microbiota, né, os anaeróbios facultativos da microbiota intestinal. Então ele vai impedir o crescimento dessas bactérias. Então ele seleciona essas que são patógenos estritos, tá? Salmonella Shigella, ou seja, Salmonella Shigella não estão presentes na microbiota, né? A presença delas
até hoje, né? Todos os estudos que a gente sabe indica infecção, tá? E uma outra característica importante, gente, desse meio é, primeiro, esse tiosulfato de sódio, tá? E aí, o que o tiosulfato de sódio vai fazer, gente? Ele vai ser o fornecedor do enxofre, tá? Se a bactéria produz aquele H2S, tá? Então, se a bactéria produz o H2S, ela vai tirar o enxofre do tiosulfato de sódio, tá? E como é que a gente detecta, né, se a bactéria produz ou não H2S? Pela presença desses íons férricos aqui no citrato férrico, tá? O que acontece, gente? Caso a bactéria consiga produzir o H2S, ela vai tirar o enxofre do tiosulfato de sódio, produz o H2S. O H2S é volátil, tá? E essa produção que vai acontecer, esse H2S volátil, ele vai se combinar com os íons férricos que estão no meio, e quando combinado com o íon férrico, eles vão formar um precipitado negro, tá? Então a gente identifica uma bactéria produtora de H2S pelo um precipitado negro no crescimento dessa bactéria, tá? Então o agar Salmonella shigella, gente, ele é um agar seletivo para essas duas espécies, Salmonella e shigella, tá? Indicador da utilização da lactose e indicador da produção do H2S, se a bactéria pode produzir H2S. Outro meio que pode ser utilizado também, gente, a gente vai utilizar na nossa aula prática, tá? Quando as atividades retornarem, é esse HE, que é o Rectoen Enteric Agar, né? O agar entérico de Rectoen. Esse meio, gente, também, como vocês estão vendo, ó, lactose como única fonte de carbono e o azul de bromotimol, indicador de pH, tá? Então, ele também vê a utilização da lactose, indicador da utilização da lactose. Vocês estão vendo aí sais biliares e aqui embaixo a salicina, tá, gente? Sais biliares inibem gram positivos, tá, principalmente, e a salicina vai ajudar a inibir a microbiota de gram, né, os nossos coliformes, tá? Porém, gente, a salicina não é tão boa em selecionar, selecionar positivamente os patógenos estritos, então ela deixa crescer mais bactérias da nossa microbiota em comparação ao agar SS, tá? Por isso que vocês viram lá naquela sugestão que só estava o SS, porque o SS ele é mais seletivo, ele inibe mais os coliformes fecais, tá? Do que o HE. E isso é importante, né, gente? Porque a gente viu, né, os coliformes fecais, eles vão estar em número muito maior do que os nossos patógenos, tá? Então é necessária essa inibição. Além disso, vocês estão vendo aqui também o tiosulfato de sódio, que vai fornecer o enxofre, e o citrato férrico. Então, se a bactéria produz H2S, vai também formar esse precipitado negro, tá? Então, o HE também é um meio que seleciona para patógenos estritos, Salmonella shigella, indica a utilização da lactose e indica a produção de H2S. Porém, né, lembrando, ele é menos seletivo do que o SS. O SS ele inibe mais efetivamente a microbiota intestinal. Então, gente, como ficariam então esses resultados? Né? Eu coloquei para vocês aí McConkey, HE e SS, tá? Com resultados para Escherichia coli, Shigella e Salmonella. Então, primeira coisa, gente, que a gente pode dividir Escherichia coli da Shigella e Salmonella é a utilização de lactose. Escherichia coli utiliza lactose, Shigella não utiliza, nem Salmonella não utiliza a lactose, tá? São lactose menos. Então a Escherichia coli, como vocês estão vendo aí na primeira coluna, no McConkey, ela vai ficar rosinha, como a gente já viu, tá? Enquanto que a Shigella e a Salmonella vão virar meio para essa cor palha, né? As colônias vão ficar meio transparentes, né? Translúcidas. No HE, gente, esse meio, né? Eu mostrei para vocês ali, o meio é verde naturalmente. Com a E. coli, com as bactérias E. coli, ela vai fermentar, ele vai virar para esse laranjado aqui, bonito, tá? Bem bonitinho a E. coli crescendo. Então isso aqui é um fermentador, o laranjado, e ao lado aqui vocês estão vendo Shigella e Salmonella, tá? Não tem a cor de fermentação de lactose. E o SS, vocês estão vendo aí, a Escherichia coli, gente, vira para uma cor parecida com o McConkey, tá?
E aí ela vai, vocês viram que o meio é amarelo, né? Originalmente ela vira para essa cor rosada. Salmonella e Shigella ou vão ficar translúcidos, né? Ou vão ter outras colorações que eu vou falar à frente. E como é que a gente diferencia Salmonella de Shigella, tá? Salmonella, gente, é produtora de H2S e a Shigella não é, tá? Então vocês estão vendo as placas, né, no Maconque, são iguais, tá? Né? Tem, obviamente, as diferenças, né? Mas são não fermentadores. Aqui a gente pode ver, por exemplo, no HE, que as colônias da Shigella são translúcidas, levemente esverdeadas, né? Enquanto as colônias de Salmonella, aqui a última coluna, são negras, né? Tem esse precipitado negro. Por quê? Tirou o enxofre do tiosulfato, fez o H2S, o H2S se combinou com os íons férricos no meio e precipitou, formou esse precipitado negro. Mesma coisa no SS, tá vendo? A salmonela, o crescimento da salmonela tem esse precipitado negro, tá? O precipitado pode não acontecer em todo o crescimento, tá, gente? Como nesse caso aqui, né? Tá principalmente nas partes mais antigas do crescimento, tá? Mas você vê o precipitado negro de salmonela e a Shigella você tem um crescimento, né, translúcido. E uma outra coisa que a gente não pode muito bem ver aqui, né, gente, mas mostrando que a Shigella ela cresce pior no SS, né, do que no HE, tá? O SS ele tende a preferencialmente ele deixa crescer melhor a salmonela, tá? Então é desse jeito que a gente faz esses meios e já orienta para esses principais agentes aí, tá? E vocês viram lá naquela sugestão, né, que a gente tinha também um ramo diferente ali para fazer o cultivo específico da bactéria Campylobacter, tá, gente? Então, eu estou mostrando aí para vocês o agar camp, tá? Então, o que é esse agar, gente? Primeiro, vocês estão vendo aí embaixo, né? Ele tem sangue, tá? O sheep blood aí, que então ele é um agar sangue, tá? Uma base agar sangue, tá? E aí, o que tem nesse meio que diferencia ele de um agar sangue normal? Vocês estão vendo aqui, ó, em cima, né? Agora destacada em negrito. A cefoperazona, que é uma cefalosporina, tá, gente? Vai inibir tanto gram-positivos como gram-negativos da microbiota intestinal. A vancomicina, que é um antibiótico para gram-positivos, então vai ajudar a inibir os gram-positivos aqui também. E a anfotericina B, que é um antifúngico, vai ajudar a inibir também os fungos que a gente tem na microbiota intestinal, tá? Então, por que isso, gente? É porque, como eu falei para vocês, o Campylobacter é uma bactéria muito fastidiosa. Então, a gente tem que dar um meio muito rico, agar sangue. E como ela é muito fastidiosa, demora a crescer, se a gente colocar no meio normal e deixar, as outras bactérias da microbiota vão crescer muito mais rápido do que ele, tá? Então, a gente vai acaba perdendo, né? Essa bactéria não vai conseguir isolar essa bactéria. Então ele é um meio seletivo para o Campylobacter, porque essas drogas aí não são efetivas contra o Campylobacter, e é um meio rico, tá? É um meio rico e seletivo para Campylobacter pela presença desses antibióticos, tá? E da anfotericina B também. E no caso do agarcamp, tá, gente? Para incubação, como eu falei com vocês, são 48 a 72 horas a 42 graus, tá? E no ambiente de microaerofilia, tá, gente? O que é a microaerofilia, gente? Microaerofilia é quando a bactéria tem um crescimento ótimo dela em uma concentração um pouco abaixo da concentração atmosférica de oxigênio, tá? Então a gente gera essa microaerofilia na jarra que a gente chama de jarra de anaerobiose. A gente fecha, é uma jarra que a gente põe a nossa placa, fecha, né, veda ela e antes de fechar a gente acende uma vela lá dentro. Fecha, a vela vai queimar o oxigênio ali. Quando o oxigênio cair numa determinado limite, a vela apaga e esse nível de oxigênio ali ele vai ficar menor do que o da atmosfera, tá? Não se preocupe com isso, que a gente vai fazer isso na prática, tá? Tudo certinho, eu vou explicar de novo para vocês. Mas aí só mostrando o que então é o agar camp. É um meio rico e seletivo para o Campylobacter. Bom, pessoal, e aí eu vou fazer então, né, aquele
aquele esqueminha, tá? Para fazer a minha coprocultura, né? Principalmente SS, Maconca e o Agarcamp, tá? E vou crescer, tá? Depois eu vou interpretar o meu crescimento, tá? Como eu mostrei para vocês, pelas características das colônias, pelos meios que elas cresceram, tá? E depois eu vou pegar colônias isoladas para fazer a identificação, tá? É recomendável, tá, gente, eu pegar de 3 a 5 colônias das bactérias que eu acho suspeitas, tá? No caso, e fazer a identificação dessas 3 a 5 colônias, tá bom? Aí eu vou mostrar para vocês aqui como fazê-lo. Então, pessoal, no caso, né, isolei colônias de enterobactérias, né, principalmente Shigella, Salmonella e E. coli, colônias de aeromonas ou colônias de plesiomonas, tá? Eu posso identificar essas bactérias com esse meio aí que é o Rugai, né, que a gente já falou. Vocês estão vendo aí à esquerda da figura, né? Ele é um meio com um único tubo que faz vários testes, tá? Utilização de glicose, produção de gás, urease, motilidade. A gente já discutiu isso, tá? E aí eu posso identificar então essas bactérias com esses testes bioquímicos, que, né, a gente já discutiu lá na aula de enterobactérias. E aí depois dos testes bioquímicos, né, eu vou fazer fazer, né, comparar aqui na nossa tabelinha e calcular lá a nossa probabilidade bioquímica, tá? Como a gente já discutiu. Então, se eu identifiquei uma E. coli lá nos testes bioquímicos, tá? Vocês estão vendo aí, eu vou fazer um teste sorológico, né? Depois da identificação, como a gente viu naquele esquema, a gente vai fazer a sorologia. Então, o que é a sorologia, gente? Vão ser anticorpos que reconhecem os antígenos, né? Principalmente o antígeno O, né? Que é aquele antígeno lá do LPS, tá? A parte de carboidrato, né? do LPS. E a gente sabe, né, que diferentes E. colis elas têm diferentes antígenos, né? Então vocês estão vendo ali em cima, a enteropatogênica, né? Geralmente ela é associada a esses tipos de O aí, antígeno O26, O55, O111, 119, tá? Todos esses Os estão associados a linhagens de EPEC. No caso da enteroinvasiva, vocês estão vendo aí embaixo, né? Você tem os anticorpos, né? E esses anticorpos são polivalentes, né? Para pegar diferentes linhagens, mas desse sorotipo, tá? E a E. coli, como eu falei com vocês, a enterhemorrágica, né? Ela é principalmente aquela O157H7, tá? Então a gente usa um soro agora específico, não mais polivalente, tá? Então as linhagens de EPEC e EIEC, a enteroinvasora, são mais diversas, né, do que as de enterhemorrágica. Se a gente identificar uma Shigella, tá, gente? Vimos lá uma colônia não produtora de H2S, não fermentadora, né? Identificamos Shigella, a gente vai dividir as espécies de Shigella pelo teste sorológico, tá? Então vocês estão vendo aí a Shigella dysentery, tem 15 sorotipos, a Flexneri 8, Boi 19, enfim. Eu vou usar soros polivalentes que vão reconhecer todos esses sorotipos da dysentery, um outro soro que vão conhecer da Flexneri, enfim, tá? Lembrando, tá, gente, que as Flexneri, Boide, Sone, né, podem causar doença grave, com dysenteria, tá? Mas a Shigella dysentery é a mais perigosa porque produz a toxina Shiga, tá? Então está associado a quadro de disenteria e pode, pela toxina Shiga, gerar aquele quadro de síndrome hemolítica urêmica nas crianças, tá? Só mostrando um exemplo para vocês, gente, um estudo foi feito aqui no Brasil, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mostrando a distribuição dos sorotipos de Shigella, né, isolados no Brasil. Então, como a gente pode ver, né, o Flexneri, né, a espécie Shigella flexneri é a mais comum. A gente está vendo aí, ela tem vários sorotipos, né, depois seguido pela Sonnei, 31, e a dysentery é
felizmente, né, que menos foi encontrado, tá? Então, nas Américas, geral, assim, é geralmente mais Shigella flexneri, tá? Mas pode acontecer de todas as espécies. E aí do lado vocês estão vendo os soros, né? Reconhecendo Sonei, Dizenteri, Boide, flexneri, né? Para identificar as espécies. São soros polivalentes para reconhecer todos os sorotipos dessa espécie. E por fim, se for uma salmonela, a gente vai separar aqui essas linhagens de salmonela, tá, gente? Principalmente, gente, a gente, como vocês estão vendo aí, eu vou fazer a sorologia para separar linhagens tifoides de não tifoides, tá? A gente vai ver que mesmo na parte bioquímica, na nossa aula prática, né, mesmo nos testes bioquímicos, a gente já consegue dar uma diferenciada entre salmonela tifoide e não tifoide. Mas aí depois a gente confirma a identidade, se é uma paratif, se é uma tif, se é uma tifimúrio, enfim, com a sorologia. E aqui só um exemplinho para vocês também, né, mostrando aí os vários antissoros, né, que eles vão usar, e a distribuição. Isso é um artigo de revisão, né, mostrando a distribuição mundial, né, dos tipos de salmonela, né. Como vocês estão vendo aí embaixo, né, na América Latina e Caribe, a gente vai ter uma prevalência de linhagens não tifoides, né, que é a azulzinha aí, enteridites, e essa mais amarelinha, né, de 27%, de outras linhagens, né, mas são linhagens não tifoides, né, que prevalecem na América Latina. Como esses testes são realizados? Gente, são testes muito simples, tá? Vocês estão vendo aí, é uma aglutinação em látex, tá? Então, os meus anticorpos lá nos kits, né, comerciais, eles vêm os anticorpos que reconhecem antígenos específicos, antígeno O, antígeno H, principalmente, e que estão associados a esferas de látex, tá? Então, a esfera de látex tem vários anticorpos, né, reconhecendo aquele antígeno. E aí eu vou pegar a bactéria que eu isolei, vou ressuspender numa gota de salina, tá? Ressuspender até ficar bem leitoso, né? Uma suspensão de bactérias, e depois eu pingo esses testes específicos, tá? E aí o que vai acontecer, gente? Se naquela, né, na colônia que eu ressuspendi ali, por exemplo, né, for uma colônia de enteromorrágica, eu vou julgar o anticorpo, reconhece o O157, tá? Então, as bactérias vão começar a colar nesses anticorpos, né? Os anticorpos vão se ligar ao antígeno, tá? Ligados à bolinha de látex, você começa a ter uma aglutinação, a formação de grumos, né? Então, a bolinha de látex vai estar ligada a várias bactérias, então essas bactérias não vão estar mais distribuídas homogeneamente, elas vão estar localizadas na ligação ali, tá? Então, vocês estão vendo o resultado aí em cima, o número 1 seria um controle, né, só para ver se a bactéria não vai aglutinar nas condições lá do experimento, algum problema que possa acontecer. O 2 é um teste positivo, tá? Então vocês estão vendo a aglutinação, formação de gruminhos, e o 3 é um teste negativo. Né? Mesmo após a adição do anticorpo, a bactéria permanece nessa suspensão lá na salina. E uma outra coisa também, gente, esses ensaios sorológicos, eles são principalmente realizados para fins epidemiológicos, tá? Então, geralmente, no laboratório, na rotina, não se faz, né, essas sorologias, né, mas nos nossos laboratórios de referência, como o nosso laboratório central, né, que é lá na FUNED. Então, no caso do Campylobacter, então, se a gente não vê nada sugestivo no Maconque, no SS, e vemos o crescimento no agar Campylobacter, né, é esse crescimento sugestivo que seja essa bactéria. Então, vocês estão vendo aí o crescimento no agar Camp, que é um agar sangue, né, adicionado de vários antibióticos. Então, vocês estão vendo aí o crescimento de colônias bem com carinha, né, de gram negativo mesmo, colônias de pequenas a médias, coloração esbranquiçada, acinzentada, né, e com bordas irregulares, e textura mucoide, né, bem aquele aspecto de meleca mesmo, né, bem carinha de gram negativo mesmo, tá? E aí, se eu vejo esse crescimento, gente, na minha copa cultura, eu vou confirmar a identidade da minha bactéria com a coloração, tá?
A coloração ela vai ser feita, né? Ela é uma coloração de gram, né? Mas como a gente espera, né? E achar gram negativo, a gente já pula aquelas primeiras partes, né? De cristal violeta, heteracetona, enfim, Lugol, tá? Então a gente já vai só para a parte da fucsina, que a gente espera um gram negativo mesmo, tá? Então a gente faz fucsina 1 minuto, né? Faz o esfregaço, fucsina 1 minuto, e aí a gente teria que observar essa figurinha que está ao lado aí, né? Que são bacilos, gram-negativos, curvos, em formato de gaivota, que eles falam, né? Igual quando o menino desenha, né? Desenha o solzinho, a casa, a árvore e os passarinhos, né? Aqueles desenhos de menino. Então é chamado de formato de gaivota, tá, gente? Organizado em células isoladas. Então são bacilos curvos em células isoladas, tá? Então se eu vejo esse crescimento, faço um gram, vejo essa morfologia aí, já é muito sugestivo de Campylobacter, tá? Lembrando que nesse caso, como eu vou tirar uma colônia da placa, eu não vou ver nenhum elemento não bacteriano, tá bom? E aí, para confirmar mesmo, né, a nossa identidade, tem esses testes aí que a gente pode fazer, tá? Para identificar o Campylobacter. Então, vocês estão vendo aí testes que a gente já discutimos, né? Crescimento a diferentes temperaturas, redução de nitrato a nitrito, teste de catalase, teste de oxidase, crescimento em McConkey, tá? Se eu pego, gente, o Campylobacter e depois que ele já cresceu e coloco ele no McConkey, ele vai crescer, beleza. Tá? Eu não coloco ele numa conca diretamente, porque senão não tem a seleção dos antibióticos, as outras bactérias vão crescer. Mas ela cresce em maconque. Aí vocês estão vendo a motilidade também, né? É positiva, tá? Para essas bactérias. Por isso as colônias irregulares, tá? Então a gente vai vendo a resistência a ácido nalidísco, a cefalotina. E aí, com o resultado desses testes, eu confirmo tanto que é um Campylobacter, como confirmo a minha espécie. Tá? Principalmente o Campylobacter jejuni, né, é o mais comum. Então a gente faz testes bioquímicos também para essa bactéria. E aí, gente, no caso da cólera, tá? A gente vai ter, né, a suspeita da cólera. É, Então tem aquela suspeita tanto clínica do paciente, né, com aquelas fezes, muito vômito, diarreia, as fezes com aquele aspecto de água de arroz, né, meio leitosa assim, né, desidratação muito forte, devido, né, a uma manifestação não inflamatória, né, devido à toxina colérica, tá? Então a gente vai pesquisar o Vibrio cólera, tá? Lembrando que nesse caso, gente, o médico tem que pedir, especificar, né? Eu quero uma pesquisa de Vibrio, tá? Então como é que a gente faz, gente? Você pode fazer o crescimento, tá? Nesse agar aí, que é o agar TCBS, tá? O agar TCBS, gente, é o tiosulfato, citrato, bile e a sacarose, tá? O que acontece, gente? O tiosulfato vai fornecer enxofre para a produção de H2S. Então ele indica a produção de H2S. O citrato vai servir para inibir, né, a microbiota intestinal, tá? Vocês lembram lá os coliformes fecais, vão ser inibidos pelo citrato, concentrações altas, os sais biliares vão inibir as bactérias gram-positivas. E a sacarose, tá, gente? O MEI vai ter um indicador de pH e a sacarose é a fonte de carbono, tá? Como vocês estão vendo abaixo aí, o Vibrio cólera, gente, ele fermenta a sacarose, né? As colônias vão ficar amareladas aí, tá? Enquanto o Vibrio para-hemolíticos, uma outra causa comum da cólera, tá? Ele não fermenta, então as colônias não vão virar amarela e ele também produz o H2S, tá? Então ele, como vocês estão vendo aí, ele vai ficar, não fica amarelo, né? Fica mais ou menos da cor do meio e tem o precipitado negro ali da produção do H2S, tá? Eu consigo diferenciar as duas espécies. E também tem os testes sorológicos, né, que a gente pode fazer, soroaglutinação, mesmo jeito que eu falei anteriormente, tá? No caso dos víbrios, tá, gente, eles são principalmente antígeno O tipo 1 e o tipo 139, tá? São essas linhagens associadas aos surtos de cólera. E lembrando só mais uma vez, tá, gente? Quando o médico, a gente não faz isso normalmente, é só quando o médico ele pede uma pesquisa de víbrio.
E aí, chegando ao final, a gente temos a parte pós-analítica, né? Como a gente vai liberar esse resultado, tá? Então, de novo, a gente vai, né, falar a amostra, tá? E vocês estão vendo exemplos de resultado também daquele livro que eu falei com vocês atrás, né? Então, um exemplo de resultado negativo, né? Não houve crescimento de enteropatógenos na amostra analisada, tá? E aí, gente, é muito importante aqui a gente falar o que a gente pesquisou, tá? E aí, então, a observação embaixo nessa amostra foi pesquisada salmonella, shigella, E. coli enteropatogênica, né? Citaram os sorogrupos e E. coli enteroinvasiva, tá? Ou então a gente já pode falar no resultado, não houve crescimento de salmonella, shigella, E. coli enteropatogênicas, enteroinvasiva, entendeu? Falando tudo que a gente pesquisou, tá? E o caso de um resultado positivo, por exemplo, né, houve crescimento de salmonella. Então nessa amostra foram pesquisados salmonella, shigella e as E. coli, tá? E desse resultado a gente teve a salmonella. Então a gente pode fazer nesses dois formatos aqui, o negativo, né, o positivo, é importante sempre citar o que foi pesquisado. Para os agentes específicos, a gente é mais tranquilo ainda, né? Então, por exemplo, fizemos pesquisa de víbrio, resultado, se foi negativo, não houve crescimento de víbrio. Se foi positivo, houve crescimento de víbrio, tá? Se eu conseguir identificar a espécie, houve crescimento de víbrio cólera, ou houve crescimento de víbrio para hemolíticos, tá? E sempre, né, lembrando lá atrás também, né, gente, vamos falar a amostra. Então, a amostra, fezes, frescas, né? Então, e houve crescimento ou não houve, tá? No caso dos agentes específicos, se o médico tiver especificado isso no pedido do exame.